Boa tarde a todos, o meu nome é Cátia Moleira, estou a falar da UPI Coimbra e o meu tópico hoje é dominar emoções e reconectar-me à minha criança interior. E vou começar por falar da parte da criança. Quando nós pensamos numa criança, quando nós temos que qualificar uma criança, quais são os adjetivos que nos surgem à cabeça? É feliz? É alegre? É desinibida? Tem uma cabeça cheia de sonhos, não é? É ingênua, tem imensa imaginação, costuma-se dizer, as crianças entram na escola como um ponto de exclamação, de interrogação e saem com frases feitas, que somos nós adultos, ok? Portanto, quando nós pensamos numa criança, pensamos em montes de emoções, até porque é isto mesmo, uma criança é alguém, não é? Que muda de emoções muito facilmente. Quem tem crianças na família, quem tem irmãos mais novos, já viu isto de certeza a acontecer. A criança está feliz, está contente, está a correr pela casa e de repente o adulto faz uma correção. Não mexas aí, não toques ali. E de repente a criança fecha a cara, fica triste, passa uma emoção menos positiva. E passado um pouco, volta a estar feliz, contente, a correr, vem-nos abraçar e dizer gosto muito de ti. Ora, para uma criança isto é ok. Até se um adulto fizer isto. E se um adulto mudar de emoção constantemente? Não é ok. É uma pessoa que não sabe gerir as suas emoções. É tolinho às vezes, não é? Isto porque a sociedade diz-nos, com o crescimento que temos, não é? Faz pressão para que a nossa imagem, enquanto adultos, seja uma imagem ideal, inclusive de não demonstrar as nossas emoções. Um adulto deve ser o quê? Sério, rígido. Não deve sequer demonstrar as suas emoções. Se o adulto chora, é fraco. Se o adulto ri alto, é louco. Se altera entre as duas, bem, nem vamos falar sobre isso, ok? Portanto, isto é aquilo que a sociedade nos pede para sermos, enquanto adultos, enquanto profissionais, não é? Então nós tapamos as nossas emoções como uma forma de defesa e de proteção. Retraímos-nos ao ponto de não nos dando a experiência de sentir realmente as nossas emoções, os nossos pensamentos. Até porque uma pessoa emocional, supostamente, não pode nem é vista num cargo de liderança e de gestão. A sabedoria comum diz-nos que um líder, uma pessoa que está a agir outras pessoas, não deve ter sentimentos ou pensamentos difíceis. Ele deve abafar todos estes sentimentos e todos estes pensamentos. Não há lugar para eles. Os bons líderes devem projetar confiança e abafar qualquer negatividade que possam sentir. A verdade é que isto vai contra o nosso fundamento biológico. Nós não fomos feitos assim. Lembre-se da criança. Ela sente. E nós adultos já fomos esta criança. Todos os seres humanos têm uma corrente de pensamentos diários que incluem crítica, dúvida, medo. Faz parte da nossa mente para que nós possamos solucionar ou evitar futuros obstáculos. É por isso que nós temos esta corrente de pensamentos a dissipar, não é? Então, mas porquê é que nos deixamos levar por pensamentos e cair em sensações indesejáveis? Bem, há várias razões. Uma das razões é acreditarmos que os nossos pensamentos são atos consumados. Ou seja, foi sempre assim, é sempre da mesma forma, sempre que acontece este pensamento, acontece esta ação e esta reação. Acontece sempre assim. O nosso pensamento, nós acreditamos que aquele pensamento que estamos a ter é um ato consumado. Outra das razões é evitar situações que evoquem essa emoção, que evoquem esse pensamento. É fuga, não é? Eu não vou aceitar este desafio, eu não vou fazer diferente, eu não vou sair da minha zona de conforto, porque tenho medo que isto evoque aquela emoção. Eu não a quero sentir, então eu fujo dela, ok? Outra das razões é desafiar a experiência de que os pensamentos não existem ou procurar racionalizá-los a qualquer instante. Não devia pensar assim. Isto é aquilo que passa na nossa cabeça quando estamos a desafiar a existência destes pensamentos. Não devia ser assim. Para de pensar assim. Tu não
és um fracasso, tu não consegues, tu não és assim, para, este pensamento não devia estar a existir, para com esta emoção. Mais uma vez, é voltar a fugir, não é? E por último, às vezes obrigamo-nos a situações semelhantes para conseguirmos ultrapassar. Às vezes estas situações vão mesmo contra os nossos valores ou contra os nossos objetivos, mas eu tendo tenho que fazer isto, eu tenho que conseguir ultrapassar, eu tenho que fazer, eu tenho que tentar. Atenção, eu não estou a dizer que estes tópicos que falei são ações que não têm resultados. Agora, elas não têm resultados a longo prazo. Porquê? Em todos estes casos que nós falamos, nós estamos a dar demasiada atenção à minha vibração interior e deixamos que ela controle e consuma importantes componentes cognitivas às quais nós podíamos realmente ter dado mais ou melhor utilização. Então, assim, estas técnicas até podem resultar, mas pontualmente, e são precisas, de vez em quando é preciso, mas a longo prazo elas não vão resultar. Tentar minimizar ou ignorar os pensamentos e as emoções só os vai ampliar. Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo de alguém com quem falei esta semana que me contou uma história de quando era pequena. Esta pessoa, quando era miúda, magoou-se, queimou-se. E não quis passar a emoção, não quis chorar, não quis demonstrar aos adultos que se tinha magoado. Então prendeu a ferida e deu 2 voltas a correr à casa para tentar não expor esta emoção. No final, teve que chorar, teve que se queixar. Quantas vezes nós fazemos isto numa base diária com as nossas emoções? Quantas vezes nós fazemos isto? Nós tapamos e metemos entulho com as nossas emoções, com os pensamentos que estamos a ter. Quando chegamos a um ponto, porque chegamos, todos nós temos um limite, quando chegamos a um ponto, dizemos aquilo que nós costumamos chamar de explodir, não é? Não aguentem mais. Explodir. Tive que dizer. Porquê? Porquê é que nós temos esta sensação? Porquê é que nós temos que dizer? Porquê é que nós explodimos? Porque não aguentamos mais. Porque ignorámos de tal forma aquela emoção, ignorámos de tal forma aquele pensamento, não lidámos com ele, que em algum momento eu vou ter que dizer. Em algum momento eu vou ter que gritar. Então, é por isto que é importante dominar as minhas emoções. Os líderes, os verdadeiros líderes e as pessoas bem-sucedidas dominam as suas emoções. Não se conformam com o seu pensamento, nem procuram suprimir as suas experiências. Tal como as crianças, aquilo que fazem é permitem-se sentir as emoções. Só que não se deixam controlar por elas. É disto que nós vamos falar agora, não é? Abordar os nossos sentimentos de uma forma ativa, cuidadosa, produtiva e que vá de encontro, e que vá guiada, vá de encontro pelos meus valores, ok? Desenvolver a chamada agilidade emocional. O dominar das emoções nós chamamos de agilidade emocional. Ajuda a aliviar o stress, a reduzir os erros que cometemos, a ser mais inovador, porque nos damos a experiência de tentar coisas novas, ok? E isto, claro, melhora o meu desempenho, não é? Melhora a qualidade de vida que eu tenho e a qualidade de conversações que tenho. Então vamos lá pôr 4 práticas, ou melhor, vamos falar de uma prática dividida em 4 pontos para conseguir ganhar esta agilidade emocional. Primeiro, reconhecer os padrões, reconhecer os meus padrões. Detectar quando é que eu fico preso pelos meus pensamentos e pelas minhas emoções. Estar atento a alguns sinais. O nosso corpo, a nossa mente dá-nos sinais. Tais como aquele pensamento rígido e repetitivo. Tipo um disco riscado. Aquele pensamento que está constantemente a passar na nossa cabeça. De forma diária, de forma semanal, às vezes de forma horária. Em que aquele pensamento que é rígido está constantemente, é um disco riscado, ele está constantemente aqui a bater, ok? Este é um padrão, este é um sinal. Outro pode ser uma história que parece quase que antiga. É a reposição de uma experiência passada, que já aconteceu. Aconteceu isto, eu senti isto, eu agi assim. Voltou a acontecer isto, eu pensei isto, eu agi assim, ou eu senti-me assim. É uma história passada, a experiência repete-se. Isto é um padrão.
olhar para os padrões de pensamentos e para as emoções que eu estou a sentir. Se eu conseguir olhar, se eu conseguir perceber o padrão, eu consigo depois agir. É preciso eu reconhecer que estou bloqueado antes sequer de iniciar a mudança. Este é o primeiro ponto. Reconhecer. Compreender o padrão. Quando é que isto acontece? Segundo ponto, e parece básico, rotular os pensamentos e as emoções. Dá-lhes o nome que são. Parece algo muito simples, algo que é quase que imperceptível, não é? Mas passa por dar nomes às coisas tal e qual como elas são. Quando tu estás preso a algo, a atenção que dás aos pensamentos e às emoções, ela inunda a tua mente. E assim não sobra espaço para conseguires examinar com clareza, para conseguires refletir. Então, sim, o segundo ponto é rotular. Pensei assim, nós chamamos uma porta de porta. Nós chamamos ao arroz de arroz. À espada de espada. Então, vamos passar a chamar os nossos pensamentos e as nossas emoções como eles são, por pensamentos e por emoções. Vou-vos dar aqui alguns exemplos. O exemplo de eu não estou a fazer o suficiente no meu trabalho e em casa. Aplicando o rótulo, isto passa a eu estou a ter o pensamento de que não estou a fazer o suficiente no trabalho e em casa. Outro exemplo, quando este é acerca de nós. O próximo que eu vou fazer é acerca dos outros. O meu colega está enganado e isso está a irritar-me. O colega está enganado e isso está a irritar-me. Ok. Rotulando. Passa a eu estou a pensar que o meu colega está enganado e isso está a causar em mim uma sensação de irritabilidade. Está-me a fazer sentir irritado. Pensamento de que ele está enganado, sentimento de irritado, emoção irritada. Pôr nos rótulos permite-nos interpretar os pensamentos e as emoções por aquilo que elas são. Os nossos pensamentos, as nossas emoções são fontes transitórias de informação que podem ou não se tornar úteis. Mas é importante eu reconhecer, eu dar-lhes o nome de que é um pensamento, que é uma emoção, que não é uma realidade que está a acontecer naquele momento. Eu preciso de ver aquilo com mais clareza para depois agir. O terceiro ponto é aceitar. Lembram-se da parte de estarmos a falar de fugir, não é? A fuga? Ok. O oposto de controlar é a aceitação. Aceita que estás a sentir aquilo. Aceita que estás a ter aquele pensamento. Não hajas a cada pensamento, a cada emoção, nem renuncies à negatividade. Mas responde sim a esta negatividade, a este pensamento, a esta emoção, com uma atitude aberta, dando atenção e permitindo experimentar. Nós fugimos de experimentar certos sentimentos, principalmente quando somos adultos. Ninguém se gosta de sentir mal, não é? Então, nós fugimos. Ok, aceita-os. Dá-te tempo para experimentar aquela sensação, para experimentar aquela emoção. Como é que podemos fazer isto? Respira fundo 10 vezes e repara no que é que está a acontecer no momento. Traz alívio, é certo, mas não fará necessariamente que te sintas bem, ok? Traz alívio para aquele momento, mas acima de tudo, traz a clareza necessária para o momento, traz a clareza para conseguires ver e perceber o que é que realmente está a acontecer, tanto interna como externamente. Dá tolerância a ti, quando é como o primeiro caso que eu dei, e a tolerância aos outros, está bem? É importante sermos tolerantes com quem está à nossa volta também. Mas para nos permitirmos ver com clareza o que é que se está a passar, o que é que está realmente a acontecer. Esta emoção, esta sensação é uma realidade? O que é que está aqui a passar? Aqui, dentro e aqui à minha volta. E quanto melhor tu aceitares e tentares compreender o que se passa, mais controle tens. Eu comecei por dizer que o oposto de controlar é a aceitação, mas a verdade é que quanto mais aceitas e quanto mais trabalhas com as tuas emoções e os teus sentimentos, mais controle tens. Tendo controle sobre ti, tendo controle sobre as situações e as emoções. Domínio, ok? E o quarto ponto. Atua com base nos teus valores.
Muitas vezes nós temos dificuldade em definir o que é que são os valores. Eu depois vou passar, tanto para as pessoas que estão aqui presentes como para as que estão em casa, uma lista de valores para que nós depois possamos procurar quais os valores que eu tenho, que fazem parte de mim, não é? E os valores, eu tenho uma lista de valores, mas em certas situações eu vou puxar por uns ou por outros, ok? Já vamos chegar a essa parte, já vamos chegar à parte prática. Mas quando tu te conseguires libertar dos pensamentos e das emoções difíceis, tu expandes as tuas opções. Podemos decidir agir de uma forma que esteja alinhada então com os nossos valores. Para isso, devemos nos perguntar: a resposta que eu vou ter a esta emoção, a este sentimento, serve o meu propósito? Vai de encontro àquilo que eu quero? Está alinhada com os meus valores? Vai de encontro à pessoa que eu quero ser, à vida que eu quero viver? O fluxo de pensamentos que nós temos na nossa mente, ele é infinito. E as emoções, bem, são como o estado do tempo, é como a meteorologia. As emoções que mudam de momento a momento, de dia para dia. Não é por deixarmos de ter sido crianças que a nossa alteração emocional mudou, está bem? Portanto, os pensamentos são infinitos e as emoções são alternadas, são como ao estado do tempo, ok? Quem é que nunca foi ver a meteorologia, diz que faz sol e depois olhamos pela janela, fez sol há 2 horas atrás, não é? As emoções também são assim. Mas a verdade é que os nossos valores, os valores que nós temos, esses podem ser evocados em qualquer altura e em qualquer situação. Eu posso sempre puxar pelos meus valores para decidir agir perante os valores que eu tenho. Se vai de encontro ou não, não é? Ao meu propósito, àquilo que eu quero viver, à forma como quero ser percebida também. É impossível impedir os pensamentos e as emoções menos positivas. Não faz parte, ok? Nós temos esses pensamentos, nós temos essas emoções. Pensem na pessoa mais bem-sucedida que vocês conhecem, no vosso mentor, e acreditem, esta pessoa, ao longo do dia, vai tendo emoções e situações e pensamentos menos positivas. Estas pessoas, contudo, aquilo que fazem é que cuidam das suas experiências interiores, das suas emoções, dos seus pensamentos internos, mas não se deixam prender por eles. Estão no controle das suas emoções, dos seus pensamentos, fazendo muitas vezes este exercício. Permitir-se sentir, permitir que aquela emoção e que aquele pensamento faça parte da sua linha de raciocínio, mas não se deixar dominar, ok? Então, por isso, eu vou dar-vos um pequeno exercício para fazerem. Eu ia sugerir que fosse em casa, depois, quando estiverem sozinhos. Aliás, quem está nesta sala pode tirar já um daqui e um daqui, que é a lista de valores, ok? O exercício passa por... Desculpa, dá-me só para eu copiar, tens que pedir outra vez. O exercício passa por avaliar a nossa agilidade emocional. Pensar numa situação desafiante e conseguir compreender, fazer este raciocínio de 4 pontos que eu falei anteriormente, para percebermos então como é que está a nossa agilidade emocional. E se nós trabalharmos na nossa agilidade emocional, quanto mais trabalhares, quanto mais desenvolveres esta agilidade, mais tu vais conseguir ter controlo, mais tu vais conseguir ser estável emocionalmente. Porque és tu que estás a controlar. A criança permite-te sentir a emoção, o adulto permite-te controlar. Eu agora gostava de fazer um exercício com todos vocês, que estão aí em casa, que estão aqui. Estamos dispostos para fazer um exercício? Sim. Ok. Então vou pedir que puxem do vosso telemóvel. Sim. Não podes. Fazes com o de ti, está bem? Deixa em casa. Deixaste em casa, fazes com o da Daniela, está bem? Depois façam isto quando tiverem o telemóvel. Abram na câmara fotográfica em modo selfie. E vamos tirar uma selfie todos. Tirem uma selfie vocês próprios. Aí em casa, está? Ou então olhem só para a câmara. Ok? Mentiras! Já temos uma selfie de cada um? Sim? Ótimo. Então eu quero vos dizer que
Neste momento, vocês têm na vossa galeria a solução para terem agilidade emocional. Porque tem aí a criança que se vai sentir e que vai se dar ao gosto de sentir a emoção e o pensamento, mas também tem o adulto responsável e que consegue dominar essas emoções. Portanto, isto está em cada um de nós, está em cada um de vós. Conseguir sentir, permitir-se a viver, ok? E também conseguir controlar ter esta agilidade emocional, conseguir controlar estas emoções, dominar estas emoções, para que possam sempre ser bem-sucedidos. A pessoa que vocês querem alcançar está neste momento à vossa frente. E assim me despeço, dizendo, sejam sempre crianças e deixem que o vosso adulto tenha agilidade emocional, mas que não tape estas emoções e estes pensamentos, porque eles vão ser precisos para que vocês sejam sempre bem-sucedidos. Obrigada!